Imagine por um instante o caminho que um produto faz antes de chegar às suas mãos. Pode ser um telemóvel, um saco de arroz, uma máquina para uma fábrica, um automóvel ou até um medicamento. Em algum momento da sua viagem, é muito provável que essa mercadoria tenha passado por um porto. Mas será que já se perguntou o que acontece depois de um navio atracar? Será que os contentores são simplesmente retirados do navio e colocados num caminhão? Quem decide qual carga sai primeiro? Como é possível encontrar um único contentor entre milhares? E quantas pessoas trabalham para que tudo aconteça sem que nós sequer nos apercebamos? A verdade é que existe um mundo inteiro escondido por trás dos muros de um porto. Um mundo onde cada minuto conta, onde centenas de profissionais trabalham em perfeita coordenação e onde a tecnologia ajuda a ligar Angola ao resto do mundo. É um lugar que a maioria das pessoas nunca visita, mas do qual todos dependemos. Afinal, grande parte dos produtos que consumimos, das matérias-primas utilizadas pelas fábricas e dos equipamentos que impulsionam a economia entram no país através dos portos. Neste vídeo, vamos abrir as portas desse universo pouco conhecido. Vamos acompanhar a viagem de uma mercadoria, conhecer as pessoas que fazem tudo acontecer e descobrir como funciona uma das engrenagens mais importantes da economia. Depois deste vídeo, é bem provável que nunca mais olhe para um porto da mesma forma. Como as cargas chegam? Todos os dias, milhares de contentores chegam aos portos transportando produtos que fazem parte da nossa vida. Alimentos, medicamentos, automóveis, máquinas industriais, materiais de construção e milhares de outros bens chegam por via marítima para abastecer empresas, fábricas e consumidores. Mas o que acontece a partir do momento em que o navio atraca? Será que basta retirar os contentores e colocá-los num caminhão? Por trás de cada mercadoria existe uma enorme engrenagem logística que funciona de forma quase invisível para quem observa o porto do lado de fora. Antes mesmo de um único contentor ser descarregado, dezenas de profissionais já coordenam cada etapa da operação. Entre elas, pilotos da barra, operadores de tráfego marítimo, técnicos de sistemas informáticos, analistas de dados, despachantes aduaneiros, inspetores de segurança, coordenadores de terminal, engenheiros especializados. Por trás dessa imagem existe uma enorme operação composta por centros de controlo, salas de monitorização, equipas de planeamento, fiscalização aduaneira, manutenção permanente dos equipamentos. É como assistir a um espetáculo vendo apenas o palco, sem imaginar tudo o que acontece nos bastidores para que o espetáculo seja possível. São estes profissionais que garantem que toda a engrenagem funcione sem interrupções. Sistemas informáticos indicam onde cada carga deve ser colocada, operadores movimentam equipamentos de dezenas de toneladas com precisão milimétricas. A chegada do navio. Quando o navio aproxima-se do porto, inicia-se uma operação altamente coordenada. Participam várias entidades, entre elas, piloto da barra, rebocadores, autoridade portuária, controlo marítimo, equipa de amarração. O piloto sobe ao navio e conduz a embarcação até ao cais. Os rebocadores ajudam nas manobras. Finalmente o navio fica atracado. Só então começa a operação comercial. São reservados, cais, equipamentos, operadores, espaço no terminal, equipas de fiscalização, horários de descarga. Nada acontece de forma improvisada. Planeamento da descarga. Nem todos os contentores são retirados ao acaso. Existe um plano extremamente detalhado. Os operadores sabem exatamente qual contentor retirar primeiro, qual retirar depois, quais permanecem no navio, quais seguem para outro país, quais serão descarregados. Isto evita perda de tempo, movimentos desnecessários, congestionamentos. Os gigantes do porto entram em ação. Agora entram em funcionamento os enormes equipamentos portuários. Entre eles, guindastes ship-to-shore são os gigantes responsáveis por retirar os contentores do navio. Cada contentor pode pesar dezenas de toneladas. Mesmo assim são movimentados em poucos minutos. A burocracia é invisível. Enquanto os equipamentos trabalham no exterior, existe uma enorme operação administrativa. Diversas entidades analisam documentos. Entre elas, alfândega, autoridades sanitárias, autoridades fitossanitárias, imigração, quando necessário, operadores logísticos, agentes de navegação. Sem esta aprovação, nenhuma carga pode sair. Inspeções. Algumas cargas passam por inspeções. Podem ser utilizados scanners de contentores, inspeções físicas, verificação documental, análise de risco. O objetivo é impedir contrabando, mercadorias ilegais, produtos falsificados, armas, drogas, mercadorias proibidas. Libertação da carga. Depois da autorização, o proprietário pode levantar a carga. Dependendo do tipo de mercadoria, ela segue por caminhão, comboio, navio de cabotagem, transporte especial. Aqui começa outra etapa da logística. O porto nunca para. Um porto funciona praticamente 24 horas por dia. Enquanto um navio está a descarregar, outro está a atracar, outro está a sair, outro aguarda autorização, centenas de caminhões entram e saem. Tudo acontece ao mesmo tempo. É uma verdadeira cidade industrial. Tudo precisa de acontecer no momento certo.
Um pequeno atraso pode afetar fábricas que aguardam matérias-primas, supermercados à espera de novos produtos ou empresas que têm prazos para cumprir. Como funcionam os fluxos? Por trás desta aparente agitação existe uma organização extremamente rigorosa. Cada contentor segue um percurso previamente definido, cada equipamento tem uma função específica e cada profissional sabe exatamente o que deve fazer. Nada acontece por acaso. É isso que chamamos de fluxo logístico, a sequência organizada de operações que permite que uma mercadoria passe do navio até ao seu destino da forma mais rápida, segura e eficiente possível. O fluxo começa antes mesmo da chegada da embarcação. O porto recebe antecipadamente informações sobre o navio, a carga e o plano de descarga. Quando o navio atraca, os guindastes retiram os contentores seguindo uma ordem previamente estabelecida. Em seguida, veículos especializados transportam essas cargas até ao parque de contentores, onde são posicionadas em locais definidos pelos sistemas de gestão do terminal. O parque de contentores. Depois da descarga, o contentor não sai imediatamente do porto. Primeiro vai para o terminal. Ali fica armazenado. Os contentores são organizados segundo vários critérios. Por exemplo, importação, exportação, transbordo, carga refrigerada, carga perigosa, destino final. Cada posição é registada no sistema informático. O porto sabe exatamente onde está cada contentor. O papel da tecnologia. Os portos modernos recorrem a sistemas informáticos que permitem acompanhar cada etapa da operação em tempo real. Assim que um contentor é descarregado, o sistema registra automaticamente informações como número de identificação do contentor, localização exata no terminal, peso, tipo de mercadoria, proprietário, destino final, estado da documentação, necessidade de inspeção. Comunicação em tempo real. Outra vantagem da tecnologia é a comunicação entre todas as equipas envolvidas. Quando um guindaste termina a descarga de um contentor, essa informação é imediatamente transmitida ao sistema. O operador do veículo de transporte recebe a indicação para recolher a unidade, enquanto o parque de armazenamento já sabe exatamente onde ela será posicionada. Ao mesmo tempo, a empresa proprietária da carga pode acompanhar a evolução da operação e preparar o transporte terrestre. Esta integração reduz falhas, elimina duplicação de trabalho e melhora a produtividade. Desta forma, qualquer operador autorizado consegue saber rapidamente onde se encontra a carga e qual o próximo passo do processo. Muitos portos utilizam inteligência artificial e análise de dados para prever congestionamentos e otimizar recursos. Enquanto isso, decorre outro fluxo igualmente importante e invisível, o fluxo da informação. Documentos são analisados, autorizações são emitidas, inspeções podem ser realizadas e todas as movimentações são registadas digitalmente. Assim, o porto sabe, em tempo real, onde está cada contentor e qual o próximo passo da sua viagem. Depois de concluídas as verificações, inicia-se um novo fluxo, o terrestre. Quando todos estes fluxos, físico, documental e informático, funcionam em perfeita coordenação, as mercadorias circulam rapidamente, as empresas reduzem custos, os produtos chegam ao mercado sem atrasos e a economia mantém-se em movimento. Tudo precisa acontecer na ordem certa. Se uma etapa falhar, toda a cadeia de abastecimento pode ser afetada. É precisamente por isso que os portos são muito mais do que locais de carga e descarga. São pontos estratégicos onde se cruzam os fluxos do comércio internacional, da indústria, dos transportes e da logística, tornando-se uma das infraestruturas mais importantes para o desenvolvimento económico de qualquer país. Curiosidades. Uma das maiores curiosidades sobre um porto é que, apesar dos enormes guindastes e equipamentos, quem faz toda a operação funcionar são as pessoas. Um porto moderno é, acima de tudo, um ambiente de coordenação, onde centenas ou até milhares de profissionais desempenham funções específicas e trabalham de forma sincronizada. A tecnologia tornou-se uma ferramenta indispensável, mas continua a depender da experiência e da tomada de decisão humana. Um único navio porta-contentores pode transportar mais de 20 mil contentores. Alguns guindastes portuários conseguem movimentar dezenas de contentores por hora. Um contentor descarregado pode levar apenas alguns minutos a sair do navio, mas o seu percurso até ao destino final envolve dezenas de profissionais e várias etapas de controlo. Cada minuto tem impacto financeiro. Num porto, o tempo representa dinheiro. Um navio parado além do previsto pode gerar custos elevados para a companhia marítima. Da mesma forma, um contentor retido mais tempo do que o necessário pode atrasar a produção de uma fábrica ou o abastecimento de um supermercado. Por isso, todas as operações são planeadas para minimizar tempos de espera. A eficiência operacional permite reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas que dependem do porto. Quando vemos um navio atracado num porto, é fácil pensar que o trabalho começa e termina ali. Na realidade, essa é apenas a parte visível de uma operação muito mais complexa. Nos bastidores, milhares de profissionais, desde pilotos, estivadores e operadores de equipamentos até despachantes aduaneiros, agentes marítimos e especialistas em logística, trabalham de forma coordenada para garantir que cada mercadoria siga o seu percurso com segurança e eficiência. A importância da formação dos profissionais.
Apesar da automação crescente, a competência dos profissionais continua a ser decisiva. Os operadores de guindastes precisam de elevada precisão para movimentar cargas de dezenas de toneladas. Os controladores do terminal tomam decisões rápidas para evitar congestionamentos. Os técnicos de manutenção garantem que os equipamentos estejam sempre operacionais. Já os especialistas em logística planeiam o fluxo de mercadorias para que os recursos disponíveis sejam utilizados da forma mais eficiente possível. Por trás de cada contentor movimentado existe uma cadeia de conhecimento, experiência e coordenação. O impacto no PIB. Um porto eficiente não beneficia apenas as empresas que importam ou exportam. Os seus efeitos espalham-se por toda a economia. A eficiência dos portos de Luanda ou do Lobito tem um efeito direto e relativamente rápido no preço dos produtos que chegam às prateleiras em Angola, porque grande parte dos bens consumidos no país entra por via marítima. Quando o porto de Luanda ou o porto do Lobito operam com maior eficiência, isto é, com menos tempo de espera dos navios, descarga mais rápida, desalfandegamento ágil e menor tempo de permanência dos contentores, os custos logísticos das empresas diminuem. Esses custos incluem taxas de armazenagem, demurrage, custos por atraso dos contentores, uso de equipamentos e capital imobilizado durante o período em que a mercadoria fica parada. Na prática, isso significa que um contentor que sai do porto em 2 ou 3 dias gera muito menos custos do que um contentor que permanece 10 ou 15 dias retido. Por isso, se os portos são mais eficientes, os custos logísticos baixam, os produtos chegam ao mercado com preços mais competitivos. Se há ineficiência e atrasos, os custos aumentam, esses custos são repassados ao consumidor final. Em termos simples, a eficiência dos portos funciona como um controlador silencioso do custo de vida. No caso de Angola, tanto o porto de Luanda como o porto do Lobito têm impacto direto na formação de preços de alimentos, materiais de construção, combustíveis, equipamentos industriais e praticamente todos os bens importados que chegam às prateleiras. Quando os custos logísticos diminuem, as empresas conseguem produzir mais, os produtos tornam-se mais competitivos, aumenta o volume de exportações, cresce a confiança dos investidores, novas indústrias instalam-se nas proximidades dos portos, são criados empregos diretos e indiretos, aumenta a arrecadação de impostos. Tudo isto contribui para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Em economia, existe um conceito conhecido como efeito multiplicador. Um investimento num porto não beneficia apenas a infraestrutura portuária. Ele impulsiona setores como os transportes, a indústria, o comércio, a agricultura, a construção, os seguros, a banca e muitos outros. O resultado é um aumento da atividade económica e, consequentemente, do PIB. Segurança. É necessário evitar acidentes, proteger trabalhadores e impedir a entrada de mercadorias ilegais. Um porto moderno não é apenas um local de embarque e desembarque de cargas. É um centro estratégico onde transporte marítimo, logística, tecnologia, comércio internacional e fiscalização se unem para manter a economia em movimento. Quando esta engrenagem funciona bem, empresas recebem matérias-primas a tempo, supermercados mantêm as prateleiras abastecidas e consumidores têm acesso aos produtos de que necessitam. É por isso que, embora muitas vezes permaneça longe dos olhos do público, a logística portuária é uma das infraestruturas mais importantes para o desenvolvimento económico de qualquer país. Quando pensamos num porto, é comum lembrarmos-nos dos navios e dos enormes guindastes. Mas a verdadeira força de um porto está nas pessoas que coordenam cada operação e nos processos que garantem que tudo aconteça no momento certo. A tecnologia tornou os portos mais inteligentes, mas continua a ser o trabalho humano, aliado ao planeamento e à eficiência, que mantém a economia em movimento. Quanto mais eficiente for a logística portuária, menores serão os custos para as empresas angolanas, maior será a competitividade do país e mais preparados estaremos para integrar as cadeias globais de comércio. Quando vemos um contentor a sair do porto de Luanda, vemos apenas o último capítulo de uma história que começou muito antes da atracação do navio. Por trás dessa carga existe um trabalho coordenado entre profissionais, tecnologia, planeamento e fiscalização. Cada etapa é pensada para garantir que as mercadorias cheguem ao seu destino com segurança, rapidez e eficiência. Chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos de coração por ter estado connosco até aqui. Próximo vídeo. Estamos contigo, estamos juntos, valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível.